galerinha, tudo beleza? Preparados para mais uma aula de física? Hoje começaremos a falar do assunto hidrostática. Falaremos de empuxo. Quer saber? Então vem comigo! Hidrostática é o estudo da água em repouso. Hidro significa água e estática, repouso. Na verdade, não só a água, tá? Estende-se aos fluidos em geral, esse estudo, aos líquidos, também gases. Primeiro devemos entender um conceito importante, que é o de densidade, que é a razão entre a massa e o volume. Se a massa for dada em gramas e o volume em ml, então temos uma unidade de densidade. Mas também temos várias outras, quilogramas por litro, quilogramas por decímetro cúbico, gramas por centímetro cúbico, e todas essas são iguais. Por exemplo, 3 gramas por ml é o mesmo que 3 quilogramas por decímetro cúbico, ou 3 gramas por centímetro cúbico, ok? Agora, no sistema internacional, nós temos que a massa é dada em quilogramas, certo? E o volume é dado em metros cúbicos. Portanto, quilogramas por metro cúbico é a unidade no sistema internacional de densidade. E se você tiver que transformar uma dessas unidades aqui, para o sistema internacional, você deve multiplicar por 10 ao cubo, por 1000. Por exemplo, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1000 quilogramas por metro cúbico. Multiplica-se por 1000. Beleza? O que é o empuxo? Empuxo é uma força vertical para cima que os fluidos em geral, por exemplo a água, exercem sobre os corpos imersos nele. Então imagine aqui uma pessoa levantando, carregando outra lá na piscina. Parece que fica mais leve, não fica? O que acontece? Aqui essa pessoa está imersa na água. Essa parte aqui da pessoa está dentro d'água, não é isso? Todo esse volume está dentro d'água. O fato dessa pessoa estar mergulhada na água, vai existir então uma força chamada empuxo, que é uma força vertical para cima, que vai te ajudar a levantar essa pessoa. O peso aparente dessa pessoa fica menor do que o peso real da pessoa, certo? Então aqui nós temos o empuxo e, claro, tem um peso da pessoa aqui para baixo. Teria o peso da pessoa para baixo e a força que você faz aqui para cima. Então o que acontece? O peso aparente vai ser justamente o peso da pessoa menos aquela força para cima, que é o empuxo. Por isso que aparentemente a pessoa fica mais leve na água. E quanto mais ela estiver afundada na água, quanto maior, gente, for esse volume aqui, esse volume vermelho da pessoa na água, então vai ficar mais leve ainda. Então se você mergulhar ela mais ainda, maior vai ser o empuxo. Então vai ficar mais leve. O peso aparente é menor, certo? Bom, Arquimedes ele verificou que o empuxo ele tem um módulo, o valor igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Como assim, professor? Pega o seguinte, vamos colocar aqui, peso do fluido deslocado. Se você pegar o peso do fluido deslocado, no caso o peso da água deslocada, ou seja, o peso dessa parte aqui, dessa fração, desse volume que está dentro, que está imerso, submerso na água. Se você pesar esse volume de água aqui, é justamente igual ao valor do empuxo. Interessante, não é? Para você compreender melhor isso, vamos aqui mostrar um exemplo no simulador. Vamos lá.
Olha só, estamos aqui no simulador PET para mostrar que quando você joga um corpo aqui, por exemplo, de 2 kg, esse de madeira aqui, ó. Aqui nós temos um volume de 100 litros aqui nesse tanque com água. Quando você joga esse corpo aqui, veja que esse volume ele aumentou para 102 litros, não é isso? Ou seja, 2 litros foi justamente esse tanto aqui, essa porção de volume desse cubo maciço de madeira jogado na água. Foi o volume deslocado, foi o volume que aumentou 2 litros. Então, quanto seria o empuxo nesse caso? Vamos colocar aqui a força peso e a força empuxo e os seus valores. Quando eu coloco os valores aqui, ó, veja, o peso é 19,6, seria a massa vezes a gravidade, que é quase 10. Se eu fosse 10, daria 20, né? É 9,8, então dá 19,6. E o empuxo também é 19,6. Claro, a resultante é zero, ele está flutuando, então o empuxo é igual ao peso. Tudo bem? Veja que o empuxo é justamente o peso do fluido deslocado. Então o peso de 2 litros d'água é 19,6 newtons. Você pega aí 2 kg vezes 9,8 da gravidade, dá 19,6. Se eu pegar esse outro bloco de madeira aqui e jogá-lo na água, veja, era 100 litros, aumentou aqui para quanto? Para 104 litros, não é isso? Aqui a setinha rosa é o empuxo, a força que a água faz para cima sobre o bloco, e a setinha azul é o peso do bloco. Vai dar 39,2 também o empuxo. Da mesma forma, podemos calcular ele fazendo o quê? O peso do fluido deslocado. Seria a massa de água que aumentou aqui no tanque, né? O volume aumentou 4 litros, então deslocou 4 kg de água, porque 1 litro de água é 1 kg de água, não é? A densidade da água é 1 kg por litro. Pode ser assim, não pode? Então, 4 kg vezes 9,8 da gravidade, que seria o peso do fluido deslocado, 39,2, ok? E se tivermos aqui, ó, por exemplo, dois blocos de massas iguais, só que densidades diferentes. Esse de madeira, se eu jogar na água, você já sabe que vai flutuar, não é? Ele vai flutuar aqui, vai ter aqui então 105 litros, né? Quando tiver aqui em equilíbrio, porque ele tem 5 kg, então ele vai deslocar 5 litros de água. Então está aqui flutuando, ó, 49 newtons é o peso, 49 newtons é o empuxo. Da mesma forma fazemos uma conta simples aí, como eu já expliquei, quando está flutuando. Agora esse objeto aqui, ó, esse tijolo, né, esse pedaço de tijolo aqui, quando eu jogar na água, eu vou soltar ele, vamos ver? Soltei. Olha, afundou. Claro, a densidade dele é maior, né? Aqueles corpos cujas densidades são menores do que da água, eles flutuam na água, boiam na água. Agora, se for maior, como esse tijolo, então ele afunda. Mas veja, 24,5 newtons é o valor do empuxo, que é menor do que o peso 49, por isso que ele desce. A força para baixo, o peso é maior que a força para cima, o empuxo. Se pegarmos o tanto aqui do volume desse objeto, que foi o volume do fluido deslocado, que no caso é 2,5 litros, que daria 2,5 kg de água, e multiplicar por 9,8, que é a gravidade, a gente tem um peso do fluido deslocado de água, que dá 24,5, que é justamente esse valor aqui, ó, 24,5, que é colocado para cima. Se eu colocar, inclusive, aqui na balança, vai acusar apenas a balança 24,5 e não 49, né? Porque tá tendo um valor de empuxo aqui para cima sobre o bloco que está aliviando o seu peso. Isso é chamado peso aparente, não é? O peso aparente é justamente o quê? 24,5 é o valor do peso menos o valor do empuxo. Isso é o peso aparente, porque o peso dele mesmo é 49 newtons. 5 kg vezes 9,8 da gravidade, 49 newtons. E o seu peso aparente, então,
é você diminuir o peso, que é 49, do empuxo, que é 24,5. Um menos o outro, né? Peso menos empuxo. Deu 24,5, que é o peso aparente, ok? E para finalizar a aula, eu quero falar que é uma maneira de encontrar a densidade de corpos boiando na água, tá? Então, se você tiver um corpo aqui boiando na água, a fórmula vai ser essa aqui, ó. A densidade do corpo vai ser dada pela porcentagem do volume do fluido deslocado, ou seja, pela porcentagem da parte que está imersa na água, ou seja, debaixo da água, a parte que está submersa, o volume submerso na água, certo? A porcentagem desse volume submerso em relação ao total do volume do corpo. Então, isso é a porcentagem do volume do fluido deslocado. Você pegar o volume do fluido deslocado e dividir pelo volume do corpo. Bom, pega essa razão e multiplica pela densidade do fluido. Como assim, professor? Por exemplo, vamos supor que este fluido aqui, né, a água no caso, é densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. E esse corpo aqui esteja boiando e digamos que 30%, essa parte aqui, ó, 30% dele esteja debaixo d'água. Então, 30% seria 30 sobre 100, 0,30, né? 0,3. Então, 0,3 da densidade da água vai ser a densidade desse corpo. Então, seria 0,3 vezes 1, 0,3 gramas por centímetro cúbico. Outro exemplo, vamos supor que a metade dele estivesse dentro da água. Então, a densidade dele seria metade da densidade da água. Entende? É você pegar uma porcentagem do volume que está debaixo da água, o volume do fluido deslocado, e multiplicar pela densidade no caso da água. Se for óleo, também poderia ser. Aí você multiplicaria pela densidade daquele óleo, daquele líquido, ok? É só você pegar essa porcentagem. Bom, a prova disso aqui está aqui, ó. Se o corpo está boiando, o peso é igual ao empuxo. Quais forças tem atuando ali naquele corpo? Nós temos a força peso, aqui vertical para baixo. Nós temos a força para cima, que é o empuxo, vertical para cima. E peso é igual ao empuxo, porque ele está parado, está boiando. Então as duas são iguais. Está aqui, ó, peso do corpo igual ao empuxo. Bom, peso do corpo seria a massa do corpo vezes a gravidade. E o empuxo, nós vimos que é o peso do fluido deslocado, ou seja, a massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Você cancela a gravidade de cá com a de lá, então fica que a massa do corpo vai ser igual à massa do fluido deslocado, ok? Lembrando, densidade na massa sobre o volume, então passando o volume para cá, para a esquerda, multiplicando a densidade, fica que densidade vezes volume é igual a massa. Então, no lugar da massa, eu coloquei densidade vezes volume, está aqui. E aí eu isolei a densidade do corpo. Beleza? Olha, na próxima aula, no caso na aula ao vivo, nós faremos questões sobre esses assuntos, certo? Sobre essas fórmulas aí. Nós vamos tratar de questões envolvendo empuxo. Então, te espero lá. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou!